Rapaziadinha, suave, tranquilão? Então, pô, hoje eu gostaria de estar trocando uma ideia com vocês aqui a respeito de pós-reprovação. Então já, pô, fazer um vídeo breve aqui, sei que dei uma sumidinha do YouTube, tô mais ativo agora no Instagram. No Instagram lá, eu confesso também que eu não posto muito, porque eu não tenho muito esse costume de ficar gravando as paradas. Mas tem as paradas que são interessantes de mostrar. Óbvio que, até esclarecendo algumas dúvidas aqui que me mandam, eu não posso ficar, pô, gravando minha rotina, ficar mostrando muita coisa, porque eles sabem que conteúdo para internet, militarismo, é uma parada que não rima muito, é uma parada que tem que tomar cuidado, não posso ficar expondo muita coisa, não quero problema também. Começando ali é o início do fim, né? Então, pô, eu quero ficar tranquilo, não quero estresse pra minha cabeça. Beleza? Mas lá no Instagram, eu consigo trazer, às vezes eu consigo gravar algum laboratóriozinho, alguma parada assim um pouco mais específica ali, né, da rotina da iPhone. Eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, né? Muitos estão estudando para iPhone lá, enfim. Então, pô, vou deixar, o link tá aí na descrição, vou deixar aí na tela também, DN Papiro o nome. Bom, tô aqui com a camisa do Estratégia, né, rapaziada? O curso que fechou comigo aí, fechou, pô, juntão aí no ano de 2023, para que eu pudesse ser aprovado em tudão, né? E, pô, vocês já sabem que tem meu cupom lá no Estratégia. A gente agora em setembro tá tendo aquela promoção que se você jogar meu cupom, você vai conseguir 50% de desconto no geral, né? No valor geral do curso, né? Na área militar, vestibulares também, para quem vai prestar Enem, FUVEST, tá ligado? Essas faculdades. E medicina também, né? Tem o cupom para essas três vertentes aí, né? Tropinha, vou estar deixando o link aí também na descrição do curso de matemática básica. Esse curso, ele é feito pelo Big Mix. É um menor que dispensa apresentações para quem está estudando aí, todo mundo já conhece o cara, ele é da minha turma lá de EFON, ele entrou como 02. No ano que a gente passou, né, ele passou em todos os concursos que ele prestou. É referência aí para quem está estudando, moleque, um menor muito diferenciado, moleque muito inteligente. E ele desenvolveu um curso de matemática básica. É um curso, pô, bem direto ao ponto mesmo, para você destravar de uma vez por todas na matemática, começar a conseguir estudar mesmo os assuntos ali mais avançados, né? Tem o site aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, ler, enfim, ver avaliações, o site aí que vocês podem acessar. Então, rapaziada, o assunto que eu vou tratar aqui hoje é pós-reprovação, né? Eu fiz um post lá no Instagram falando um pouco sobre pós-reprovação, mas eu queria entrar um pouco a fundo nesse tema porque dependendo da atitude que você tomar no seu pós-reprovação, isso vai definir seu futuro. Dizendo melhor, né? Vai definir seu próximo ano. Então, o que eu fazia? Primeiro de tudo, o que eu fazia? Primeiro ponto aqui. Eu tirava um momento, eu tirava um tempo para poder raciocinar sobre aquilo tudo, para poder deixar a emoção passar e esperar a ficha cair. Que quando a ficha cai, a gente consegue interpretar melhor o que a gente errou, o que a gente acertou e a gente consegue tomar a decisão melhor pro resto da caminhada, né? Por isso que esse momento na trajetória eu considero muito importante. Eu acho que é o mais importante que tem, que é quando você reprova. Você vai reprovar, tá ligado? Isso é normal. E você tem que saber lidar com a reprovação, rapaziada. Então o que eu fazia? Eu tirava mais ou menos um dia, assim, eu fazia a prova no final de semana, aí corrigia na segunda e, vamos supor, na terça eu ficava a terça inteira sem estudar. Se eu corrigisse no domingo, eu ficava a segunda inteira sem estudar, enfim, vocês entenderam. Cara, era um dia que eu ia viver normal, eu ia fazer tudo que eu fazia, menos estudar. E aí eu ficava com aquela parada martelando na cabeça, eu ficava com a prova, as questões que eu errei, tudo martelando na cabeça. E a partir de um momento eu percebia, tipo assim, pô, tal coisa que eu fiz foi boa. Ah, tal parada que eu fiz faltou na prova, eu tenho que focar mais nisso. Eu sou meio contra aquela ideia de que se você reprovou, nada que você fez serve, tudo é uma merda. Eu sou contra isso. Eu acho que isso é uma ideia muito extremista, tá ligado? A gente tem que ter maturidade nessa parada. Quando a gente tem que lidar com frustração, essas coisas, eu acho meio infantil a gente falar, ah, deu errado, então tudo que eu fiz é uma merda, eu sou um estudante de merda, eu não aprendi porra nenhuma, eu tô perdendo meu tempo. Eu acho isso meio infantil, eu acho que isso é coisa que a gente acaba falando na hora da raiva, mas quando a gente quer ser militar, a gente quer ser concursado e tal, a gente precisa de maturidade. E entender o que você errou, sabe? Não condenar o processo todo por causa de um resultado é crucial. Então eu quero ser um pouco mais objetivo aqui nessa fala. Por exemplo, na prova da AFA eu não considero uma reprovação, porque eu consegui ser aprovado nas matérias, nas disciplinas, mas se eu quisesse mesmo dar prosseguimento ao concurso e posteriormente entrar na instituição, eu não conseguiria porque eu iria ficar majorado. Muito se deve nessa minha prova da AFA que eu fiz, eu dei muito mole em matemática. Então, pô, as minhas notas em física, em inglês, que veio complicado, as notas foram boas, matemática eu deixei um pouco a peteca cair. E na hora corrigindo, eu lembro que eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto mesmo. Eu falei, pô, não é possível. Matemática é uma matéria forte minha, eu dei esse mole, pô, fiquei muito bolado mesmo. E
E passou um dia, eu consegui assimilar um pouco, então eu vivi um dia normal, fui treinar, fui correr, enfim, distraí minha mente. E depois de um dia eu cheguei em casa e pensei, cara, pô, situação totalmente normal que aconteceu, eu errei muita coisa por falta de atenção. Aí eu falei, pô, o que que eu fiz no dia anterior? Pô, eu lembro de ter dormido pouco, menos assim do que deveria. Eu lembro de não ter me alimentado muito bem no dia anterior. Então, assim, eu comecei a corrigir o erro de uma forma mais objetiva, depois que eu consegui identificar meu erro. E eu só consegui identificar meu erro depois que a adrenalina baixou, entendeu? Porque na hora que eu tava corrigindo, o pensamento que vinha na cabeça é que, pô, deu tudo errado, fracassei, pô, eu sou um estudante de merda, tô fazendo tudo errado. E não necessariamente, rapaziada. Nesse caso aí da AFA, foi uma matéria que foi um pouco mais abaixo a minha nota, e não é necessariamente uma reprovação, mas eu vou citar para vocês agora uma reprovação que me fez virar um pouco a chave, que foi a da Escola Naval. A prova que não era meu foco, né? Meu foco era IFOM, mas mesmo assim, eu matava questões da Escola Naval, fazia simulado da Escola Naval, e eu tava, porra, pronto para passar, eu tava qualificado para passar na prova. E eu fui para a prova querendo passar, isso é óbvio. Fui para a prova acreditando que eu iria passar. E aí, pô, eu acabei acho que ficando por duas questões em matemática, né? Foi a matéria que me agarrou. Eu acabei indo bem nas outras matérias, fui muito bem em física, em inglês eu fui bem também, mas matemática me agarrou. E aí, cara, o crucial pra mim foi, né, tirar esse dia de descanso pra raciocinar, racionalizar as emoções e posteriormente, porra, peguei a prova da escola naval e devorei, mano. Peguei e saí matando a porra toda, saí pegando resolução, aprendi a fazer tudo de cabo a rabo. E isso que eu tô falando agora, eu anotei aqui como meu segundo aspecto, né? E aí a gente entra no segundo tópico aqui, que é, cara, depois que a adrenalina baixou, você tem que botar a cabeça no lugar e pegar aquela prova, não como um trauma. Eu vejo que tem muita gente que, tipo assim, pô, reprovei, caralho, eu nunca mais quero olhar pra essa prova, eu tô traumatizado. E rapaziada, né? É isso que eu tô falando aqui, é o que eu falei anteriormente, maturidade. É uma prova, rapaziada. Pô, não vamos ficar botando as coisas em cima de um pedestal, entendeu? É uma prova, você errou e você pode acertar agora. Então eu lembro que eu peguei a prova da Escola Naval de Matemática, cara, e em uma semana eu aprendi a fazer as 22 questões, tá ligado? Aprendi a fazer tantas que eu fiz e queria ter certeza, quantas que eu errei. E isso foi crucial pro pós, né? Isso foi crucial pra dali pra frente. Que aí, no caso, eu tinha iPhone pra prestar. E, rapaziada, na prática, o que aconteceu foi o quê? Cara, eu fui pra prova sabendo isso. Eu reprovei, aprendi a matar todas e em uma semana eu cresci isso aqui, tá ligado? Eu evolui muito em matemática. Eu fiquei, pô, 20 vezes mais maldoso na matéria só por conta de ter resolvido uma prova que eu não consegui na hora, entendeu? Muitas ideias eu adquiri dali. Enfim, eu sentia que reprovar era uma parada que me fazia crescer muito, tá ligado? E mais uma vez, isso, para você crescer pós-aprovação, você tem que ser maduro e entender onde você errou. Não é para ficar de birra, vou desistir, não quero mais estudar. É difícil de assumir, fazer essa autocrítica. Vai querer colocar a culpa na banca. Ah, subiu o nível. Cara, se a banca subiu o nível, pô, por que você tava estudando nível abaixo então? Eu sei que, pô, tem casos que realmente vem aloprado e tal. Mas mesmo assim, a minha prova veio aloprada, a prova de física da IFOM veio aloprada. E, porra, eu consegui fazer média, entendeu? Assim, eu tava acima do nível que a IFOM cobrava normalmente. Se eu tivesse no nível da IFOM em física, eu não teria feito média. Então, eu acho que, realmente, tem coisas que o concurso depende de N coisas, mas a maioria das coisas você mesmo consegue prevenir se você tiver autocrítica, entendeu? Rapaziada, então, o terceiro aspecto aqui que eu anotei é que existem reprovações e reprovações, e dependendo de como elas foram, você vai tomar um certo tipo de atitude. Por exemplo, se tu foi prestar uma prova, tu estuda pra EAR, tu foi lá prestar EAR, e pô, tu acertou 30 de 96, tô chutando um número aqui, tu acertou um número, tipo, muito abaixo da média, sabe? Cara, você tem que rever tudo, né? Você tem que rever como você está estudando, se você está matando bastante questão, se você está fazendo simulado, tem que entender o que aconteceu na prova, tá ligado? Você tem que parar e olhar mesmo o que aconteceu, porque o seu resultado foi muito abaixo do normal. É diferente de uma reprovação de um cara que já está estudando há um tempo, já sabe os assuntos e, por exemplo, pô, ficou uma questão ali abaixo da média, ficou perto da mediana, errou interpretação, entendeu? Qual a diferença desses dois casos? O caso do cara que, pô, acertou muito abaixo da média e o cara que errou por detalhe ali. Você tem que perceber se durante a prova você sabia fazer as questões e, pô, errou bobeira, errou gabarito, ou se você olhava para as questões e você não fazia nem ideia para onde começar, entendeu? Se o seu caso era, pô, errei detalhe, errei conta, errei gabarito, precisa matar mais questões, fazer mais simulados. Não necessariamente você não sabe o conteúdo, você talvez saiba, só que você tá com pouca prática. Ou às vezes você ficou nervoso mesmo. Às vezes fazer o quê? Você tem que se preparar melhor psicologicamente, dormir melhor, distrair um pouco mais a mente no pré-prova ali, entendeu? Enfim, sobrecarregar menos a mente, deixar
deixar teu cérebro tranquilo para poder não ficar errando besteira, embaralhando a visão, entendeu? Agora, se você tentou fazer a prova, pô, você não sabia nem por onde começar as questões, cara, tem que rever tudo, sabe? Tipo assim, pô, fui pegar uma questão de cinemática para fazer, não sabia por onde começar. Cara, cinemática é o primeiro assunto que você vê em física, é o assunto mais básico. Cinemática é quase matemática só, não tem praticamente física. Física só fica na interpretação ali. Entendeu? Então, nesse caso, cara, você tem que recomeçar do zero, sabe? Você estudou, você fez tudo errado, exatamente. Você de fato fez tudo errado. Você tem que recomeçar, pô, e forte aí, você tem que fazer mais simulado, enfim. E você sabendo identificar esses dois casos, né? Sabendo identificar, tipo, o que que houve, e tem que ser sincero, sabe? Não é ficar se enganando. Não é tipo assim, errei porque a banca subiu o nível, mas eu sei tudo, então posso continuar do jeito que tá, porque ano que vem eu vou passar. Cara, não fica se enganando, tá ligado? Tá jogando teu tempo fora. Enfim, eu acho que, em resumo, é isso, sabe? Esse momento agora, acredito que muitos estão nessa situação, então, pô, tenham maturidade para lidar com esse momento. Esse momento é o mais importante da trajetória. Então, pensa o seguinte, a maioria das pessoas que hoje estão nas escolas militares, elas já passaram por esse momento. Talvez esse momento foi o que fez elas passarem no ano seguinte. Foi a decisão que elas tomaram ali naquele momento que fez elas passarem no ano seguinte, entendeu? Então, como eu disse, rapaziada, tenha maturidade, saiba ter autocrítica, procure não se eximir muito da culpa, procure não ficar terceirizando muita culpa, porque isso é postura de criança. Tira esse momento para amadurecer, tira esse momento para crescer como pessoa, para crescer tecnicamente, ficar mais inteligente, reparar seus erros e buscar no ano que vem a aprovação, buscar no ano que vem a classificação, enfim, é isso, entendeu? É isso que eu tenho para falar. Instagram aí na descrição, os links aí, cupom, afiliado, tudo aí na descrição, desconto na estratégia. Tamo junto, vamos nessa, começa a estudar o quanto antes, não perde tempo e bora que, pô, ainda tem 2026 aí todo pela frente, vamos que vamos, rapaz. Tamo juntão.